Seguimos então com os mesmos assuntos, mas agora trazendo um ponto de vista diferente para você que nos acompanha ao vivo aqui na CNN. Até comi um N aqui do CNN. O que é isso, Elizabeth? CNN Brasil. Marcelo Knopfelmacher. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Elisa. Bom dia a você e a todos que nos assistem. Vamos lá, então. Partimos para mais uma parte aqui do Liberdade de Opinião e a gente fala sobre a COP26. É o segundo dia de evento, são líderes de 125 países, incluindo o Brasil, que assinaram um compromisso para o fim do desmatamento até o ano de 2030. O documento ainda destaca o acordo para o desenvolvimento sustentável e a promoção de transformações rurais que sejam inclusivas. O presidente Jair Bolsonaro não foi à conferência, mas gravou um vídeo e disse que, abre aspas, o Brasil é parte da solução para superar esse desafio global. Fecha aspas. Vamos ouvir. O Brasil é uma potência verde. Temos a maior biodiversidade do planeta, a maior e mais rica cobertura florestal e uma das maiores áreas oceânicas. No combate à mudança do clima, sempre fomos parte da solução, não do problema. Vamos então à opinião do pronunciamento do presidente da República neste evento que reúne 105 lideranças mundiais e não 125, como eu disse. Marcelo, como você avalia então o discurso do presidente? Elisa, eu analiso esse discurso do presidente da República, né, um discurso lido, né, como um discurso extremamente importante por parte de um chefe de Estado, né? Ele fala lá como chefe de Estado, como chefe da nação brasileira, nos representando no exterior. Esse pronunciamento, portanto, ele é muito importante, dado o simbolismo do Brasil se dispor, né, a ser parte mesmo da solução. Então, do ponto de vista político, geopolítico, institucional, esse pronunciamento é extremamente relevante, Elisa. Como você avalia o compromisso assumido pelos líderes, Marcelo, de 105 países, então, que prometeram acabar com o desmatamento até o ano de 2030? Você avalia que a prática está conectada com a teoria? Porque um evento com a relevância como esse, é muito importante que as lideranças cheguem e digam o que vão fazer, reforcem os seus comprometimentos, mas às vezes o mundo real fica distante do mundo na teoria, não é? Com certeza. Então, ainda em complementação à minha primeira resposta, né, minha primeira manifestação, uma coisa é efetivamente o posicionamento que o Brasil deve assumir perante os demais países, né? Realmente se colocar como parte da solução. Isso é muito importante. Outra coisa bastante desafiadora, né, Elisa, é justamente a prática. Como é que nós vamos fazer isso? Como é que nós vamos efetivamente atingir essa meta bastante ambiciosa, né? Uma meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030 e, portanto, o discurso importante do ponto de vista institucional do Brasil tem que corresponder com as atitudes de governo, né? O discurso do chefe de Estado precisa corresponder com a prática dos atos do governo, né? Bom, nós estamos falando de um evento que não tem a presença, pelo menos não fisicamente, do presidente da República. Bolsonaro decidiu não comparecer à COP26 e detalhou alguns encontros que teve com grandes líderes mundiais durante a reunião da cúpula do G20. No fim de semana, o presidente que foi na quinta-feira, na sexta-feira já estava em Roma, na Itália, e aí você acompanha algumas imagens de como foi a programação desse evento. Jair Bolsonaro falou sobre o encontro com a chanceler alemã, Angela Merkel, e também afirmou que não conseguiu conversar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que, segundo Bolsonaro, estaria bastante reservado para todo mundo. O presidente ainda conversou com o enviado especial dos Estados Unidos para o clima, o John Kerry, mas disse que não poderia dar detalhes sobre essa conversa. Ainda acrescentando mais uma informação, a cúpula do G20, na Itália, manifestantes fizeram protesto contra a visita de Bolsonaro à cidade de Pádua, onde o presidente pretendia ir à Basílica de Santo Antônio de Pádua.
Marcelo, como você avalia as relações diplomáticas do Brasil com outros líderes? A gente estava falando de COP26, mas agora fazendo um gancho com a cúpula do G20, mais do que a presença física do presidente, essas conversas paralelas, essas reuniões trazem um significado muito grande para as relações diplomáticas. Você avalia? Com certeza, Elisa. Bom, primeiro registrar que seria fundamental, né, a presença mesmo do presidente da República na COP26. Isso não aconteceu, foi gravado esse vídeo. Mas, de todo modo, falando em relação ao G20, verifica-se de fato, né, eu fiz uma análise mesmo de todas as conversas, das imagens, que realmente há efetivamente um isolamento, né, por parte do Brasil nesse momento. O Brasil sempre teve uma posição bastante... sempre foi recebido de uma maneira bastante amistosa, né? E nesse momento a gente verifica realmente um certo isolamento do Brasil e isso, para as relações diplomáticas internacionais, estamos vivendo um ponto de inflexão nas relações diplomáticas em relação ao Brasil, Elisa. Isso é notório, isso realmente é algo que a gente percebe mesmo pelos contatos que foram feitos naquelas reuniões e como realmente a diplomacia, o chefe de Estado brasileiro estava mesmo isolado, né? Marcelo, gostaria de ouvir a sua opinião também em relação ao presidente norte-americano Joe Biden, porque, segundo o presidente Jair Bolsonaro, Biden estava um pouco mais reservado, que não teria conversado com algumas lideranças. Você avalia que possam haver algumas entrelinhas aí para o silêncio, a não fala de Joe Biden com Jair Bolsonaro? Olha, Elisa, nós estamos vendo um momento de polarização, tanto no Brasil como nos Estados Unidos também, né? Então, o alinhamento do presidente Bolsonaro com o ex-presidente Trump também demonstra uma certa... esse alinhamento também não colabora, né? As próprias atitudes do presidente Bolsonaro quando o presidente Biden foi eleito, também essas atitudes realmente não demonstram muito alinhamento entre ambos. Agora, se de fato o Biden estava mais reservado em relação aos outros líderes, né, isso também pode efetivamente ter ocorrido, uma vez que o Biden acaba sendo procurado por muitas pessoas e, ao mesmo tempo, talvez não tenha conversado com os demais líderes, né, não só em relação ao presidente brasileiro. Vamos então ao próximo assunto aqui do Liberdade de Opinião, o nosso quadro diário aqui na CNN Brasil, sempre ao vivo, agora 8h55. O Ministério do Trabalho publicou uma portaria que proíbe empresas de exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19 para contratar ou até manter o emprego dos funcionários. A pasta defende que essa prática é discriminatória. Então, a gente trouxe o assunto aqui do quadro para poder ouvir mais uma opinião. Marcelo, como você avalia essa portaria e essa atitude do Ministério? Elisa, realmente a portaria ela é flagrantemente ilegal, flagrantemente inconstitucional e ela certamente vai ser derrubada pelo Poder Judiciário se ela não for revogada por ato do governo. Ela se apoia numa lei de 1995 e essa lei é uma lei que inclusive estabelece como crime qualquer prática discriminatória em relação a gestantes, né? Como, por exemplo, exigir um exame para comprovar que a pessoa que busca um emprego não está grávida e também em relação à esterilização, mostrar comprovante de esterilização. Então, essas práticas são realmente discriminatórias. Isso não tem nada a ver com comprovante de vacinação, ao contrário, essa portaria vai completamente contrariar toda uma política que deveria ser implementada aqui no Brasil, como está de fato sendo implementada, voltada ao incentivo à vacinação. Então, essa portaria, além de flagrantemente inválida perante o ordenamento jurídico, ela também faz um desincentivo, um desestímulo à vacinação, o que também é absolutamente lamentável. Elisa.
Ainda falando sobre esse momento de pandemia, Marcelo, a parte dessa decisão, essa portaria do Ministério da Economia, eu gostaria de lhe ouvir a respeito das flexibilizações em alguns estados. Por exemplo, o estado de São Paulo encerrou as restrições depois de 1 ano e 7 meses. Então, a partir de agora, de que maneira estão estipuladas as regras? Casas noturnas, shows e estádios estão liberados para funcionar com 100% da capacidade. Marcelo, como você avalia essa decisão do estado de São Paulo? Você acredita que em nenhum momento a gente deveria ter vivido tantos fechamentos e tantas restrições? Elisa, é muito difícil fazer uma colocação precisa a respeito do timing dessa volta à normalidade, né? Realmente, durante a pandemia, durante os momentos mais agudos da pandemia, houve uma necessidade muito grande de isolamento, de uso de máscaras, álcool em gel, né? Mas agora, com o avanço da vacinação, a gente está tentando voltar a uma normalidade. E realmente não existe uma fórmula pronta para isso. São tentativas e erros que agora serão feitos e a gente não sabe se realmente essa medida vai surtir um efeito positivo agora. Isso nós somente saberemos ao longo do tempo, se efetivamente teremos que tomar alguma medida restritiva de novo. Então esperemos que seja uma medida correta e que estejamos no caminho de saída mesmo da pandemia. Elisa? Veremos na prática, então, e quaisquer mudanças, novidades a respeito do enfrentamento à pandemia aqui no Brasil, traremos no quadro para ouvir mais uma vez opiniões. Então, eu agradeço por essa presença ao Marcelo Knopfelmacher. Primeira vez que eu não colei seu sobrenome, Marcelo. Falei direitinho mais uma vez? Perfeito, Elisa. Tá Muito bem, aos poucos vou aprendendo. Obrigada, viu? Bom dia. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Repito sempre para você que nos acompanha que todas as opiniões que são emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.